Senhoras e senhores, muito bom dia. Nós pedimos a gentileza que todos possam se dirigir aos seus assentos. É uma satisfação estarmos juntos nesta manhã de sábado. O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba inicia nesse instante esta sessão especial de lançamento do livro A Escola Naturalista de Pintura de Piracicaba, de autoria do saudoso médico cardiologista, crítico de arte Humberto Silveira Cosentino. Essa obra tem a edição, introdução e notas de Marcelo Batuíra Losso Pedroso, com pesquisa de imagens de obra de arte de Sandra Jorge Rodrigues. Nós destacamos logo no início deste evento, com muita honra e satisfação, a presença da doutora Cacilda Cosentino, irmã do autor do livro Humberto Silveira Cosentino. Lembramos que o evento de hoje faz parte da 15ª Primavera dos Museus. Agora vamos formar a mesa dos trabalhos desta manhã. Chamamos à frente o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Dr. Pedro Vicente Ometo Maurano. O vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, o nosso Edson Rontani Júnior. Convidamos também para vir à frente o doutor Marcelo Batuíra Losso Pedroso, diretor do Jornal de Piracicaba e editor desta obra a ser lançada hoje. O secretário municipal de Ação Cultural, professor Adolfo Queiroz, representando neste ato o prefeito Luciano Almeida. Também registramos a presença das seguintes autoridades e amigos nesta manhã de sábado, começando pelos amigos da família Cosentino. Fernando Junqueira Tambasco, amigo da família. Reinaldo Amaral Gurgel, também amigo da família Cosentino. Fernando Cury, junto com a sua esposa, amigos da família Cosentino. Também amigo da família e que está aqui mandando o seu abraço, o nosso amigo Moisés Sacaro. Agora, membros da família. Nelson Carlos Cosentino de Camargo, presente neste evento. Maurício Cosentino de Camargo, Maria Luísa de Camargo, Maria Lígia Pérez de Camargo, também da família Cosentino, Rafael Cosentino Furquim. Registramos também aqui a presença dos diretores do IHGP, presente José Otávio Menten, membro da diretoria do Instituto. A nossa querida Araci Ferrari, segunda secretária do IHGP. A presença do arquiteto Mário de Almeida Salles Júnior. Luiz Rodrigues, da Art Collection. O poeta Ézio Pesato, presidente do CODEPAC. Registramos também a presença de Elizabeth Bortolin, da Secretaria Municipal da Ação Cultural. O nosso reconhecimento aos amigos dos veículos de comunicação aqui presentes, os nossos queridos profissionais, repórter fotográfico Alessandro Maschio, colunista social do Jornal de Piracicaba, Paulina da Bronzo, a presença também da repórter do Jornal de Piracicaba, jornalista Amanda Vieira. Temos também aqui a presença da senhora Marisa Cosentino, prima de Humberto Cosentino, e de Terezinha Cosentino Simões, também integrante da família Cosentino. Presentes também nesse evento,
o senhor Vitor Venkovski, presidente da Academia Piracicabana de Letras e ex-presidente do IHGP. O senhor Odair Demarque, presidente da Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos. A senhora Sandra Jorge Rodrigues, pesquisadora de imagens da obra a ser lançada nesta manhã e proprietária da Art Collection. Senhoras e senhores, nesse momento nós anunciamos a palavra do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Dr. Pedro Vicente Ometo Maurano, que fará a abertura oficial desta sessão. Bom dia a todos. Com máscara é mais difícil, mas eu vou tentar. É muita satisfação estar abrindo a primeira reunião presencial do nosso Instituto no ano de 2021. Essa pandemia nos pegou de jeito, realmente. Fizemos diversas lives, diversos lançamentos. A primeira foi... talvez eu falhei um pouco, mas o Néder fez toda a boa-vinda, toda a abertura muito bem feita, mas volto aqui a renovar o agradecimento do Instituto e minha pela presença dos senhores e senhoras nesse evento aqui no Instituto Histórico e Pedagógico de Piracicaba, no museu. Eu lembrei agora que essa sala tem o nome de uma pessoa muito querida na minha vida, que é a professora Helena Benetton. Eu fui companheiro dos filhos dela, Valdano, do José, e das suas filhas, e conheci ela pessoalmente, seu marido, e foi muitos anos diretora deste instituto, deste museu, e é uma satisfação poder estar nesse local, homenageando o nome da professora Helena Benetton. Bom, esse trabalho do livro sobre as obras do Dr. Humberto Cosentino iniciou-se na diretoria anterior, cuja gestão era presidida pela nossa Valdiza Caprânico. Foi impresso já no fim do ano passado e ficou do lançamento ser feito este ano, com textos do médico e crítico de arte Humberto Cosentino, feitos no Jornal de Piracicaba na década de 80. Foram compilados e trabalhados por ele e com a curadoria de imagens da Sandra, né? Esse trabalho, para mim, é muito importante, e creio que também para vocês, o Instituto, porque resgatam das pessoas que saíram de nossa cidade, foram trabalhar no Rio de Janeiro, se formaram pelo Rio de Janeiro, provavelmente, se não me falha a memória, e nunca perdeu os laços com a sua terra, as raízes com a sua terra. O que mais poderíamos citar aqui? O Jornal de Piracicaba, o Marcelo Batuíra Alonso Petroso, ele fez um trabalho excelente, lembrou-se que haviam esses textos publicados pelo jornal, fez um resgate desses textos, junto com a Sandra, como já falei, resgataram essas imagens, e saiu essa edição maravilhosa de homenagem a esse homem que, se vivo hoje, estaria com 75 anos. Ele era do mês de agosto de... Não? Setembro? Estaria... Janeiro. Ah, tá. De 1946. Eu sou de 43, nós somos da época próxima, somos contemporâneos. Mas eu admiro muito. E esse ano nós lançamos o livro do professor Guido Ranzani, que também foi editado na diretoria anterior. Lançamos livros sobre o cemitério, que também foi editado na diretoria anterior. Fizemos através de lives, fizemos uma sessão magna em agosto, através de live, e pretendemos lançar mais livros até o fim do ano. O Instituto tem um problema que ele está tentando resolver, que ele não tem uma sede própria. Apesar de ter já 54 anos, a gente depende de cessões de prédios de terceiros. Isso nos deixa muito fragilizados em relação à instalação de nossa sede. Porque não é só as pessoas, não são só os diretores e os trabalhos, são também o nosso acervo. Nós temos um acervo muito grande de jornais, revistas e publicações antigas,
que devagar estamos tentando digitalizar. Nas gestões anteriores, a que teve a melhor impulso foi na gestão do Vitor Vekovsky, na minha opinião, que ele começou já na época do Tiquinho, do Hamilton, do Tiquinho, começou já a digitalizar, fazer o nosso site. Hoje nós temos um site razoável, que a OPP nos ajuda a manter, e estamos tentando cada vez mais alimentar imagens, porque a gente acredita que a penetração, a permeabilidade da informação é muito importante hoje estar no mundo digital. Não que os livros vão desaparecer, os livros físicos, mas realmente a digitalização é um caminho e a pandemia veio precipitar mais esses acontecimentos, né? Então, hoje, esse ano, com a ajuda do Romualdo Cruz, que é um jornalista que nós conseguimos trazer para o nosso instituto, a gente está resgatando gravações de ex-presidentes do Instituto. Quando nós fomos ver, conseguimos localizar 5 ex-presidentes vivos. Pedimos o testemunho, foi gravado. Nós vamos agora divulgar esses testemunhos, inclusive no nosso site, que é muito importante resgatar a própria história do próprio Instituto. E localizamos mais 3 fundadores do Instituto. O doutor Galdino, que em 67 foi o fundador, e foi diretor praticamente em todas as diretorias do Instituto. Localizamos também a dona Marli Perencin, que também foi presidente do Instituto, além de sua fundadora, e localizamos também o doutor Frederico Blau, que nós estamos para gravar uma entrevista com ele. Vai ser uma memória de imagens e som que nós vamos preservar no nosso Instituto. E outro dia, conversando com o Néder me falou que tem mais gravações de mais 3 ex-vice-presidentes que, infelizmente, faleceram, mas que ele tinha gravado e nos ofertou essas gravações. Então, nós vamos deixar tudo isso disponível no nosso site, para que quem tiver interesse entre no hgp.org.br e se informe, se distraia, em suma, mate saudades de bons tempos atrás. Bom, não me delongando mais, eu acredito que considero aberta a sessão e agradeço muito mais uma vez a presença de todos vocês. Eu passo minha palavra aqui para o nosso mestre de cerimônias, o Néder, por favor. Muito bem, nós passamos a palavra agora ao vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, o jornalista Edson Rontani Júnior, que será o orador desta manhã. Inicialmente, bom dia a todos. Dr. Pedro Maurano, Dr. Marcelo Batuíra, Dr. Adolfo Queiroz, uma honra dividir assento ao lado de tão nobres doutores e amigos que a gente tem ao longo da vida. Gostaria de falar um pouco sobre a sociabilidade do ser humano, né? Inclusive o papel que eu represento nesse exato momento. No passado tivemos a honra de ser ocupado, né, por pessoas como o professor Dr. Gustavo Jacques Dias Alvim, que foi orador oficial do Instituto Histórico em gestões passadas. Ficou com ele uma memória muito importante. Nas reuniões que tínhamos do Instituto Histórico, toda reunião oficial era um grande enriquecimento cultural e histórico. Afinal, o professor Gustavo Alvim foi, dentre tantas outras atividades, jogador de basquete, vereador, presidente do 15 e, nos últimos anos, reitor da Universidade Metodista de Piracicaba. Nós estamos hoje nos reunindo pela primeira vez desde que começou a pandemia, em março de 2020. Nosso último evento coletivo e social foi o lançamento do livro De Tudo Um Pouco, do associado Toshio Ishizuka. De lá para cá, isolamento social, distanciamento, álcool gel, cada um ficou na sua residência e nós, como seres humanos, tivemos essa necessidade da sociabilidade, da socialização, da presença entre nossos pares, nossos amigos, para conversar, confraternizar, lançar livros, enfim, fez muita falta. Nesse período de pandemia, todo esse envolvimento gostoso como estamos tendo na manhã
deste sábado. Retomamos, assim, por iniciativa da atual gestão, essa série de eventos presenciais, que é gostoso a gente, no início, chegar e conversar, não apertar a mão, mas dar os soquinhos, os cumprimentos, né, com os amigos, rever pessoas, relembrar os passados, né, o passado, na verdade. E tudo isso me traz, assim, à tona, né, algumas memórias de sociabilidade aqui em Piracicaba, vendo essas imagens bonitas que floreiam, inclusive, o livro que está sendo lançado hoje. Me lembro de, lá nos idos distantes, né, anos 80, quando um dia estava passeando pela rua da minha residência, Rua Alferes José Caetano, e na esquina com a Rua Ipiranga, eu vejo um senhor sentado num cavalete com um quadro, tá, pintando um quadro, tamanho de uma porta, 2,5 por 1,5, mais ou menos, e eu falo, esse aqui eu sempre vejo, esse pintor, né? Era o Antônio Pacheco Ferraz, se sociabilizando na rua e pintando Piracicaba a partir ali da Rua Ipiranga com a Rua Alferes. Quem conviveu também com outras personalidades, nos anos 80 ainda era criança, mas pelo envolvimento da minha família, tive contato com Renato Wagner, pessoa amabilíssima. Me lembro de conversas informais com Albertico Tomasi, dele explicando, inclusive, perspectivas da anatomia humana, né, para uma pessoa leiga que ainda estava no ginásio, como eu. Então, revendo esse livro, folheando hoje pela manhã, marquei até alguns nomes aqui que eu gostaria de citar, como, por exemplo, expoentes ilustres que tivemos. Hugo Benedetti, um mestre muito importante, na década de 70, década de 80, deixou dezenas, centenas de discípulos na parte de artes plásticas. João Adamoli, um ícone para Piracicaba. Albertico Tomasi, Antônio Pacheco Ferraz, né? Frei Paulo de Sorocaba, Renato Wagner. Doutor Marcelo, o livro está excelente. Nós podemos dividi-lo em duas etapas. O texto e as imagens que foram separadas, preparadas pela pesquisadora Sandra Jorge Rodrigues, que está de parabéns. Uma interpretação de cada imagem é uma viagem no passado, identificando a marca deixada por aquele autor, identificando o que ele pensava naquele momento e o que ele expôs para a eternidade. Tudo isso, logicamente, tem a ver com a sociabilidade. Ninguém é um ser isolado, né? Me lembro aqui, nesses 54 anos de fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, completados agora em 1º de agosto, de uma iniciativa pioneira, né, na fundação de nossa entidade. Professor Dr. José Eduardo Kiel, catedrático da USP, Universidade de São Paulo. Ele, mágico, fazia magias, fazia truques, né, em Águas de São Pedro, no cassino. Me chegaram informações que o Zoológico Municipal partiu, né, da iniciativa dele. Paraíso da Criança, das crianças, também dentro do zoológico, partiu dele. E uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar, né? O professor Dr. Edmar José Kiel, ele, quando fundou o zoológico, ele tratava todos os animais como se fossem humanos. Uma pessoa me comentou ontem, né? Chegou uma vez um bicho preguiça e ele abraçava tanto aquele bicho preguiça, chamando-o de criança, meu filho. Então, assim, o ser humano tem a necessidade dessa sociabilidade, seja como humano, como animal. Nós somos seres coletivos e voltar a ver os rostos de vocês é um prazer imenso, não somente para mim, como para todas as pessoas que aqui estão, para o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Que fica esse exemplo do professor Dr. Edmar José Kiel, que nós continuemos fazendo essa socialização gostosa em manhãs como essa e que a pandemia logo dê adeus para nós. Muito obrigado pela presença e parabéns aí pela edição dos livros. Passamos a palavra agora ao secretário municipal da Ação Cultural, Adolfo Queiroz, neste ato também representando o prefeito municipal. Bom dia a todos, todas. Pedro, um abraço. Marcelo, Edson, amigos, amigas, né? Eu queria destacar 2 ou 3 coisas, né, neste momento singular da vida do Instituto, da vida do Jornal de Piracicaba.
O Jornal de Piracicaba tem sido, ao longo da sua história mais do que centenária, né, Marcelo, um grande incentivador da cultura em nossa cidade, não é? Não só no campo das artes plásticas, o Dr. Losso foi um dos indutores, né, da criação do Salão de Belas Artes, foi indutor do incentivo que temos hoje para a Orquestra Sinfônica, não é? E o Marcelo segue nessa linha, nessa tradição, e dessa vez ele teve um back central que segurou as ondas dele. Ele arrumava os problemas, Pedro, e adivinha quem segurava a onda, né? Ele segurava lá e o back central ajudou, acho que de forma, com toda a nossa diretoria anterior, viu, Pedro, Marcelo, a nós superarmos todos os obstáculos, né, que apareceram. Quem sabe das alegrias e tristezas de produzir um livro, sabe do vai e vem, né, que vai texto, vai foto, volta foto, a gráfica emperra aqui, emperra ali, e o livro está pronto já há algum tempo, né? O livro está estocado. Infelizmente, a pandemia não nos deixou fazer esse lançamento hoje. Então, acho que é um momento de alegria, né? Primeiro, da gente se rever pessoalmente, a todos vocês, né? A gente que tem visto todo mundo aí pelas lives, né, Marcelino? Não aguento mais ver o Pedro na live, viu? Não aguento mais. Então, conseguimos tirar o Pedro da toca hoje, vamos tirar outras vezes, se Deus quiser, né? Mas isso aqui, essa sessão, viu, Marcelo, é um tributo não só à sua competência, ao seu gosto, né, pelas artes plásticas, herdado certamente do seu avô, mas essa manhã é um tributo ao carinho, à competência que o Jornal de Piracicaba tem tido ao longo desses anos com o campo da cultura em Piracicaba, né? As páginas diárias, né, sempre dedicadas com carinho, especialmente aos artistas locais, e esse trabalho de resgate, que é parcial, viu, Marcelo? Eu acho que você nos enseja, a partir de agora, as fotos todas em preto e branco. Quem sabe mais adiante a gente consegue reeditar isso em cores, né? E dar esse trabalho ainda um brilho maior do que ele tem nesse momento. Então, trago o meu abraço fraterno também do Luciano para todos vocês, né? Ele teve outros compromissos agora de manhã, mas me pediu para estar aqui em nome dele, cumprimentar vocês pessoalmente, desejar êxito ao Instituto, ao Marcelo, ao Jornal de Piracicaba, né? E que muitas outras páginas de cultura possamos ter, que outros projetos possamos desenvolver em conjunto para a preservação da memória intelectual da nossa cidade. Parabéns, Marcelo. Eu não sei se a Sandra está por aqui. Cadê a Sandra? Oi, parabéns também para você, né, pelo trabalho, né, o nosso reconhecimento. Deu trabalho, viu, Sandra? Deu trabalho fazer o meio-campo, mas está aqui, o nosso mais um filhote pronto. Acho que é o 5º, 6º livro do Marcelo? Menos. Nem tem. Ele tem mais de 1.500 livros prefaciados, essa coisa toda. E o Marcelo está nos ajudando aí num grande projeto para o final do ano, junto com o Ézio, que logo, logo a gente vai contar para você. Então, minha gratidão a todos, grato Alexandre pela oportunidade, grato Pedro, grato amigos, né? E daqui a pouco vamos aos autógrafos. Parabéns, viu, Marcelo? Nós gostaríamos também de registrar a presença da Silvana Zen, que também é associada do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. A senhora Maria Roseli Botezelli, socióloga. Fábio Desan, engenheiro mecânico, presente também aqui nesta manhã. Muito bem. Senhoras e senhores, nesse momento nós vamos estar, na verdade, trazendo uma agradável surpresa a todos nesta manhã, não é? É a palavra, na verdade, de um dos personagens mais marcantes na história do nosso IHGP. Trata-se de um dos seus fundadores, no ano de 1967. Nós vamos mostrar aqui um vídeo de um depoimento do nosso querido
associado do IHGP, fundador do IHGP, ele que é advogado, foi vereador e foi presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Estou me referindo ao querido Antônio Messias Galdino. Nós vamos, nesse momento, assistir o depoimento que ele fez especialmente para esta sessão. Bom dia a todos. Eu queria, neste momento, agradecer ao nosso presidente Pedro Maurano a oportunidade que me dá de poder dirigir meus presentes, especialmente aos familiares do nosso querido Humberto Silveira Cosentino, autor da obra A Escola Naturalista de Piracicaba. Piracicaba tem se destacado no terreno artístico, principalmente no literário, e o Instituto Histórico Geográfico de Piracicaba tem sido a vanguarda desses artistas, porque periodicamente ele vem dando à luz novas obras de seus autores. Isso representa um esforço das diretorias que, por vezes, com dificuldade, tem a ocasião de apresentar novos trabalhos como esse que hoje se faz presente. Nós queríamos destacar também o esforço do Dr. Marcelo Batuíra Losso Pedroso e da senhora Sandra Rodrigues Jorge, que colaboraram de maneira significativa para que essa obra pudesse ser apresentada. A nossa saudação, portanto, a todos. E eu, como um dos fundadores do Instituto Histórico de Piracicaba há 54 anos, vejo-me no direito de expressar esta minha satisfação e cumprimentá-los de maneira mais efusiva e cordial possível. Bom dia a todos. Muito bem, está aí então o registro que foi possibilitado através desse importante depoimento. Muito bem, eu queria nesse momento pedir a gentileza à doutora Cacilda Cosentino, por favor, doutora Cacilda. Nossa querida doutora Cacilda Cosentino, irmã do doutor Humberto, ela preparou aqui algumas palavras. Muito bom dia, viu? Gente, vocês desculpem, eu sou péssima. Pode falar no microfone. E fiz um resuminho, então, para não me perder. Então, éramos 6, os filhos de Rui, que era dono de uma oficina mecânica, e Lourdes, que era professora. O Humberto era o 5º, eu era a 6ª. É estranho dizer que o Humberto era o 5º, porque eles eram gêmeos, mas o Abílio nasceu 5 minutos antes. Eu considero muito importante o papel da minha mãe no desenvolvimento intelectual do Humberto. A mamãe dava muita importância aos livros, e mesmo com o salário pequeno de professora, ela reservava uma verba mensal para a compra deles. Então, tínhamos uma grande biblioteca, desde enciclopédia como Barça, Delta Larousse, coleções interessantíssimas como O Mundo da Criança, Tesouro da Juventude. Com isso, já existia em casa um ambiente ideal para expandir-se alguém tão talentoso como Humberto. Humberto, desde cedo, demonstrou uma inteligência brilhante, uma curiosidade insaciável e extrema produtividade. A mamãe dizia que os dias do Humberto tinham 48 horas. Humberto era indispensável nas reuniões onde jogávamos conversa fora, porque ele era muito bem-humorado, extremamente sagaz e espirituoso, fazia trocadilhos, contava piadas, apanhava no ar o que havia de pitoresco ou ridículo nas situações. Ele estudou no Barão do Rio Branco, depois no Dom Bosco, e, levado pelo idealismo e pela afinidade com a Igreja Católica, que perdurou a vida toda, ele ingressou no Seminário de Lavrinhas. Lá, eu acredito que acrescentou à sua cultura sólidos conhecimentos. Ele estudou latim, grego, então ele falava 8 línguas. A paleontologia também foi um amor precoce. Ele pesquisava fósseis das margens do rio Piracicaba e doou ao museu.
A fidelidade às amizades, aos compromissos, era um dos seus traços mais marcantes. Seus amigos religiosos, depois bispos cardeais, eram atendidos por ele todos os anos na Conferência Nacional dos Bispos. Humberto saiu de casa muito cedo, indo para o seminário e depois para a universidade. Durante o curso de medicina, ele estagiou em Cape Town, na África do Sul, na equipe do Dr. Christian e Marius Barnard, que eram os pioneiros de cirurgia cardíaca. Fez residência médica em Paris, tendo recebido nota máxima na sua tese de mestrado. Graças à sua natureza comunicativa, para sua família, sempre foi como se ele estivesse presente. Humberto... já. Eu estou ali. Em Duque de Caxias, com D. Mauro Morelli, trabalhava com crianças carentes, treinando-as em obras artesanais em prata. Não se podia falar que ele fazia caridade. Ele simplesmente acudia a quem precisava dele. Humberto escrevia muito em prosa e verso. Ele assinava a coluna do Jornal de Piracicaba, de artes, mas suas poesias, ele colocava um pseudônimo, Calixto Pardo. Humberto era fascinado pela arte dos pintores da nossa cidade, o que levou a escrever esses artigos, agora transformados no livro. A família agradece muito ao empenho dos responsáveis pela realização do livro, que vai fazer perdurar a imagem e os escritos do meu irmão. Muito obrigado à doutora Cacilda. Muito bem, nós convidamos agora o doutor Marcelo Batuíra Losso Pedroso para falar mais sobre esta obra, a Escola Naturalista de Pintura de Piracicaba. Precisa disso, não? Alô? Oi. Primeiro, eu gostaria de dizer, começar, antes de falar do próprio Humberto, eu, particularmente, esse livro foi quase vamos dizer assim, uma epopeia. Primeiro, preciso agradecer a confiança da doutora Cacilda de nos confiar para poder reunir, colegir, imprimir, etc., todo o texto do Humberto. Há muito tempo já eu acalentava essa ideia, eu não li esses artigos em 1985, eu tinha, na época, então, 14 anos, mas, anos depois, eu tive contato, por conta de que eu estava escrevendo a obra do meu tio, avô, Eugênio Luiz Losso, que faz parte dos capítulos do livro. Era um projeto do próprio Humberto escrever um livro sobre a pintura do meu tio, um projeto que, infelizmente, ficou inacabado. E, com isso, eu acabei tendo contato com todos os artigos dele. E fiquei realmente fascinado. Foi a primeira vez que alguém olha a arte piracicabana de um modo crítico, metodológico e categórico. Ou seja, não é um olhar simples de um amador, é um olhar de quem vê os pintores em cima de vamos dizer assim, de uma lógica que eles veio a se chamar escola e deu o nome de escola naturalista. Dividiu os pintores em 3 categorias. A primeira de um realismo ingênuo, a segunda de um realismo erudito e a terceira de um realismo ascético. Essa divisão tornou possível enxergar e categorizar os nossos pintores piracicabanos. Muito se diz de que Piracicaba tem um berço de pintores, desde Miguelzinho Dutra, que veio de Itu, depois nós temos o próprio Almeida Júnior, que é um ícone nacional, a família Dutra, enfim. Nós até chegarmos, recentemente, ao próprio Pacheco Ferraz. E aí,
não dá. Aonde nós vamos encontrar esses pintores? Onde nós vamos entendê-los e colocá-los num determinado contexto crítico? Até 1985, absolutamente nenhum lugar. Não havia. Havia alguns ensaios ou escritos específicos de David Antunes, que era um crítico de arte, que foi um dos fundadores do Salão de Belas Artes, em 1953. Mais antigo que ele, Oswaldo Ferraz, também tem alguns artigos, mas algo esparso, algo sobre uma exposição, nada havia tão categoricamente reunido. E quando Humberto resolveu começar essa coluna dominical no Jornal de Piracicaba, o projeto era muito auspicioso, na medida em que ele precisava escrever sobre os autores, analisar os quadros e mais, mostrar os quadros, porque artes plásticas é uma arte nitidamente visual, é óbvio. Naquela época, 1985, pasmem os senhores, não existia internet. Vídeo era muito difícil. Não, 1985, acho que nem VHS existia. Caso os senhores não se lembram, VHS é aquela fita de rolo que a gente enfiava assim e vê. Mas isso aí eu acho que é dos anos 90, não é isso? 80, 85 já tinha VHS? É? Tem certeza? Bom, enfim. Mas uma coisa é certa. Em 1985, o Jornal de Piracicaba era preto e branco. Então, o único jeito de reprodução era a produção das imagens preto e branco. E foi isso que nós tínhamos. Tínhamos essas imagens. Mas pior, nós tínhamos essas imagens publicadas no jornal, cuja qualidade hoje é bastante precária perto da tecnologia. Não tínhamos as imagens originais. A Sandra nos ajudou muito a tentarmos localizar. O nosso projeto inicial era: vamos localizar essas imagens originais, fotografá-las e trazê-las no colorido, no Technicolor, para ser um pouco mais antigo. Não deu certo. Nós conseguimos boa parte, mas como é que nós íamos pôr uma parte colorida, uma parte não colorida? E aí, no fim, resolvemos manter as imagens ainda em preto e branco, para ter uma harmonização, e também temos que pensar nos custos de impressão. Hoje em dia, você fazer um livro online virtual é muito barato, vamos dizer assim, fora o esforço pessoal. Mas imprimir ainda é um custo caro. Eu nem diria ainda é, eu acho que é mais caro do que era, porque com a redução dos gráficos do mundo digital, a impressão está cada vez mais rareando. Então, antigamente você tinha várias gráficas que faziam livros, hoje em dia você tem poucas. Enfim, no fim, tomamos aquela decisão de reunir, utilizamos fotos originais quando conseguimos encontrar a imagem. E algumas ainda, elas estão bastante ruins, mas é a reprodução, claro, tratada no Photoshop. Hoje, naquela época, ninguém sabia o que era Photoshop, mas tratada para melhorar um pouco a imagem. E essas imagens mais ruins são imagens retiradas da própria edição do jornal de 1985, ou seja, o original em papel ou digitalizada. A nossa digitalização dessas imagens não foi feita modernamente, foi feita por uma técnica de microfilmagem. Antigamente tinha microfilme. E do microfilme foi passado para a digitalização. Então, você imagina como é difícil a gente recuperar isso. Sem dúvida nenhuma. Mas o que é mais importante no livro é o texto. Humberto nos chama a atenção de maneira que o texto ele traz um conhecimento não só do quadro analisado, mas de todo o estilo que cada autor tem. E ele divide quem é aqueles que pintaram com formação acadêmica, técnicas acadêmicas de pintura, e aí ele os coloca na classificação do realismo erudito, aqueles que pintaram por um amadorismo, ainda que trabalhado, aulas particulares, seja lá o que for, que ele o chamou de realismo ingênuo, e esse ingênuo é uma palavra muito apropriada, porque ela vem do francês, que é a tecnologia o naif, o estilo naif, que, por favor, não confundam com a Bienal do Sesc, que faz o naif,
Mas a origem do tipo de pintura é dali. E aí que ele conseguiu identificar. Veja bem, que é um olho muito clínico, para você saber quando há uma técnica por trás e quando há meramente um talento sem uma técnica por trás. Mas isso não é uma classificação de valor. Observem bem, e Constantino deixou isso muito claro. A avaliação entre o que era apenas uma distinção entre o academicismo e o não academicismo. Há toda uma discussão no livro bastante interessante. Eu aconselho, é uma delícia os textos dele. Não são textos com nenhuma dificuldade, porque eles foram escritos ao leitor leigo, para nós, que pouco entendemos de arte. E aí, é um mergulho. Na parte 2 do livro, que eu acho fantástico, foi um texto chamado A Coleção de Arte. Ele ensina pessoas normais como nós a começarmos a fazer uma coleção de arte. Quer dizer, a começarmos a catalogar, a observar as assinaturas, observar a técnica, o tamanho do quadro, aonde ele foi feito, se é tela, se é papel, se é madeira, se é duratex, enfim. E, a partir daí, classificarem autores, estilos e formando sua própria coleção. É um trabalho único, porque eu não conheço outro igual, que tenha se dedicado ao colecionador, a ensiná-lo a colecionar. Porque o colecionismo em certa medida, um hobby, sem dúvida nenhuma, mas é um modo de acesso às artes, é um modo de aprendizado. É só assim que nós conseguimos entender a evolução. Muitos autores ou pintores, os quais eu já tinha um conhecimento, e, particularmente, não gostava ou não tinha grande familiaridade com a pintura, ao ler Humberto mudou. Ele me chamou a atenção para o que eu nunca tinha visto no quadro. Ele chamou a atenção para detalhes e importâncias que nós jamais imaginamos. O valor iconográfico, por exemplo, de algumas obras, e uma frase dele fantástica que eu repito aqui, repeti na introdução. Ele diz, se você tem na sua casa um quadro de Joaquim Dutra, você tire o pó com muito respeito e coloque ele num lugar digno, pois o valor pictórico dele é enorme. Não estamos falando de valor de mercado, que é outra coisa. E por que o Joaquim Dutra? Porque é uma coisa específica. Interessante. E até posso contar uma piada. Bom, eu sou muito sincero, eu não sei onde eu ouvi essa piada, mas ela é verdadeira. Quer dizer, a piada é verdadeira, mas eu não sei se o fato é verdadeiro, mas deve ser. Encontraram o Joaquim Dutra no Rio de Janeiro pintando. Piracicabano fala assim, ô, senhor aqui, que beleza! O senhor está pintando aqui a Bahia, o Rio, quando foi olhar o quadro, era o Rio Piracicaba, já sabia decor, só estava lá tomando um ar. Dizem que ele produziu mais de 4.000 obras só sobre as vistas do Rio Piracicaba. Onde elas estão por aí. São várias tomadas, pequenos detalhes sutilmente diferentes. A curva do rio, a parte do engenho, a cascata, o mirante, vários aspectos. E você coloca os quadros pôres do sol maravilhosos. Aí vem o conselho de Humberto, tire o pó. Não é um conselho. Você tira o pó, aparece cada coisa que a gente não imagina. Os quadros de Joaquim Dutra foram pintados na década de 10, de 20, do outro século. É que nós já estamos na década de 20 desse. Esqueço disso. Ou seja, 100 anos atrás. Nós conseguimos perceber detalhes, os quais não existem mais, já existiram, um valor histórico enorme, mas mais do que isso, uma beleza nos quadros. Ele fala, mas só parece tudo repetido. Crítica que faziam a Vivaldi, tudo igual, só escuta uma sonata, escuta todas. Não. É preciso muita atenção nos detalhes.
Porque são nos detalhes, e é isso que Humberto Cosentino nos ensina, são nos detalhes que estão a beleza desse pintor. A pequena diferença, vocês imaginem, não é uma época de máquina fotográfica. Nossa, sem nenhum demérito à máquina fotográfica, por gentileza, mas, e nem aos fotógrafos, por favor, mas a fotografia que ele fazia era, na verdade, uma interpretação pessoal do rio, do pôr do sol. Havia muito dele. E a cada dia que ele pintava um novo quadro, era uma nova visão. Você se contamina com o estado emocional dele diante da pintura. Mas para perceber isso, não dá para a gente perceber sozinho, nós precisamos de um guia. Do mesmo modo que Dante precisou de Virgílio para fazer a visita no inferno, nós precisamos de um guia muito paciente, experiente e conhecedor. Esse guia é Humberto Cosentino. Qualquer obra que os senhores tenham acesso sobre história das artes piracicabanas, painel das artes em Piracicaba, pintores de Piracicaba, não conheço um cujo trabalho não seja um mero reflexo, um mero espelho do que Humberto escreveu. Eles vão lá na fonte, copiam, citam, mas, no fundo, quem enxergou a arte de Piracicaba foi ele. É interessante que, dos pintores tratados, apenas 2 estão vivos. Eu não me atualizei nesse último ano do Covid, tá? Então vamos considerar isso daqui a um ano atrás, porque de repente posso ter uma surpresa. Mas o Hermelindo Nardim, que eu saiba, está vivo, né? Beleza. E o Luiz Gobet, está vivo também, né? Beleza. Ainda bem que o Covid hoje em dia mata mais gente que a gente imagina num tempo mais rápido. Mas eles estão vivos. Os pintores de hoje não foram contemplados, por conta, eu pessoalmente, bom, eu não pinto nada. Eu não conheci Humberto Cosentino pessoalmente, só conheci pelos escritos. Descobri recentemente, por conta das pesquisas relacionadas a imagens da biografia do meu avô, que meu avô fez uma ponte safena, e ele ia religiosamente, todo ano, para o Rio de Janeiro, fazer a sua consulta de acompanhamento com Humberto. E ali na minha caixinha entre cartas, fotografias antigas, tem lá os exames. Lá, Dr. Losso, 1979, 1978, 1980, 1981, que ele consultava e confiava no Humberto. Não Humberto conhecedor de arte, Humberto cardiologista. E, para nós, é um presente muito grande. Alguém que, muito embora radicado no Rio de Janeiro, não esqueceu da gente. Lembrou e registrou, porque sem esse registro, muitos desses pintores estariam esquecidos e no anonimato, ou perdidos numa linha do tempo em que nós não conseguimos identificar nem a importância, nem o seu valor. Porque muitos deles, o valor está inserido dentro do conjunto. Existem obras, aqui nesse livro, que eu particularmente nunca vi, a não ser em imagem. Porque são de extrema dificuldade de acesso. Ou estão em coleções familiares, ou estão em institutos. É muito difícil você conseguir encontrar uma obra. Como Humberto conseguiu, bem, só ele sabe. Mas ele foi atrás. E veja, ele reuniu esses pintores, essas obras, analisou e nos entregou isso de bandeja. Era extremamente importante que nós coligíssemos todos esses textos e disponibilizássemos, seja no impresso, seja na edição digital. E hoje essa edição digital é plenamente acessível, inclusive no jornal de hoje saiu um QR Code, que é aquele quadradinho de preto e branco lá, que você coloca o celular, põe lá um negócio, faz uma mágica, vira o celular de cabeça para baixo, pum!
Tá lá, você consegue enxergar o livro e folhear o livro naquele mesmo sistema do Flip Maven que você folheia o jornal. Então, você tem um acesso rápido, distante, pode carregar ele no bolso, e tem condições de fazer aquela coisa que no livro não dá, que é fazer esse negócio aqui, a imagem amplia, uma beleza, não é? Tecnologia é uma coisa fantástica, né? Então, essa possibilidade, eu acho que nós temos que agradecer ao Instituto Histórico, que tornou isso possível, da gente justamente divulgar e tornar acessível o conhecimento, para que isso não se perca nas brumas do tempo. Muito embora a frase seja bonita, muitas coisas estão perdidas lá atrás. Se nós não trouxermos esse conhecimento e tornarmos acessível, vai ficar perdido. Muitas pessoas que têm algum interesse em arte começam a ler alguma coisa esparsa, acham um outro livro lá no sebo, não sei o quê, mas ninguém sabe que esse conhecimento que se está obtendo agora deriva de uma pessoa lá atrás, na década de 80, que se esforçou em materializar e categorizar todos esses pintores. Eu acho que o mérito dele é enorme, porque Piracicaba tem muitos pintores, grandes, valorosos, artes extremamente importantes, importância iconográfica, inclusive para o Estado de São Paulo. Vale mencionar Miguelzinho Dutra, toda a coleção, boa parte da coleção dele no Museu Paulista, e em valores inestimáveis. Porém, nós só temos um único crítico de arte, que foi Humberto Consentino. Sem ele, todas as pinturas ficariam legadas a 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que têm lá os seus quadros, têm o conhecimento obtido em outra área, e não teria o conhecimento de toda essa trajetória. Afinal de contas, por que Piracicaba foi tão conhecida como essa Atenas Tupiniquim? Por causa disso. Essa Florença brasileira, que é outro nome que dão, por conta desse trabalho que foi feito todo o ano passado. Só que para a gente, século passado. E até o retrasado, quer dizer. Tudo isso precisava ser passado de uma maneira que nós pudéssemos ter acesso e compreender. Inclusive, um mérito, que foi a primeira pessoa que falou, foi esse aqui. Ele reconheceu isso aqui, que é o nosso primeiro trabalho artístico, 1747, a capa da ata de fundação de Piracicaba. De 1747 a 1845, infelizmente, não temos nada. Deve ter tido alguma coisa, mas se perdeu. Em 1845, seria uma xilogravura que está em Lisboa, acredito que da família Dutra, do Miguelzinho ainda. E depois disso, do Miguel, você tem o Joaquim, e aí começa toda a linhagem dos Dutra e todos os pintores que se seguiram. Então, esse resgate do que foi produzido e do valor artístico de Piracicaba, a gente deve a Humberto Consentino. E eu gostaria muito de agradecer, de tornar isso possível, a Sandra, a Cacilda, o IHGP, tanto as pessoas do Pedro como da Valdiza, que aqui não está presente, mas a Valdiza fez um grande esforço para que esse livro realmente fosse impresso e fosse terminado, né? Precisamos terminar o livro para imprimir, não é? Então, muito obrigado e agradeço imensamente. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui para podermos desfrutarmos desse trabalho do Humberto, que realmente é inestimável. Obrigado. Parabéns ao Marcelo pela sua palestra, pela sua boa explicação. Nós vamos registrar a presença também do músico André Micheletti, da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, presente aqui nesse ato. Senhoras e senhores, gostaríamos de informar que essa obra que está sendo apresentada, lançada aqui no Museu Prudente de Moraes nesta manhã, ela também poderá ser retirada
na sede do IHGP, com a Rafaela, de segunda a sexta-feira, sempre no horário das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde. Nós passamos agora a palavra ao presidente do IHGP, Dr. Pedro Maurano, para as suas considerações finais neste evento. Obrigado. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao Marcelo. Realmente ele deu uma aula aqui sobre a pintura piracicabana e sobre o valor do Dr. Humberto Conceitino em resgatar e classificar e metodolizar esse nosso acervo. A gente, no esforço de funcionar o IHGP, a gente tem pedido colaborações e doações aos nossos amigos. E onde que nós pedimos uma colaboração foi o Palmiro Romani. Palmiro Romani é um empresário, mas também é um artista plástico, talvez muito conheço, e ele nos doou uma obra. Sem nenhum pagamento, ele deu espontaneamente para nós um quadro, que eu vou pedir depois para a Marceli expor aqui na tela. E esse quadro, doado por Palmiro, nós vamos fazer uma ação entre amigos. Uma ação entre amigos associados. Nós vamos fazer, entre aspas, uma rifa. Tá? Essa tela tem 1,40 m por 1,70 m, feito pela técnica do Palmiro. Eu fui buscar pessoalmente no seu ateliê e a gente vai fazer uma rifa, R$50 o número, são 200 números com a possibilidade de levantarmos R$10.000 para o Instituto IHGP, fora da sua subvenção. É um dinheiro para as despesas extraordinárias nossas. A gente está pedindo, então, a quem puder colaborar e talvez virar o proprietário dessa linda tela. Nós já molduramos ela, está colocada em cima de uma tela de madeira, né, de MDF, já com moldura, e é um painel muito bonito, é uma obra muito bacana do Palmiro, que nos deu de coração. Fica aqui o agradecimento do Instituto ao Palmiro Romani por essa sua doação ao Instituto. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, logicamente, mais uma vez, ao Marcelo, a Sandra, ao Museu Histórico e Geográfico, Museu Histórico e Pedagógico de Piracicaba, na pessoa da dona Érica Fernando Stocco, Farasol, e também do Maurício Beraldo, que tem nos ajudado em ceder esse espaço aqui e poder desenvolver essa reunião de hoje de manhã. Quero dizer também que essa reunião está sendo filmada, está sendo gravada, está sendo feito um áudio-vídeo e vai ser disponibilizado, provavelmente segunda ou terça-feira, no YouTube do Instituto. Tá? Quem quiser pode acessar o nosso YouTube, a partir talvez de segunda ou terça, e poderá ver essa reunião em todos os seus detalhes, vai ficar memorizada e gravada. Essa mudança dentro do Instituto, a gente seguiu aquela norma renovar ou morrer. Como a gente não quer morrer por enquanto, ela disse que o problema muito grande da humanidade é esse. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Nós também queremos ir para o céu, mas não queremos morrer agora. Então, nós vamos renovar. Essa renovação veio através da informatização. A gente precisou criar um departamento dentro do Instituto para poder fazer lives. Muitos dos nossos associados mais conservadores foram contra. Mas foi a única maneira que nós tivemos de não morrer na praia nos meses de março, abril, maio, junho, onde as reuniões presenciais estavam totalmente vetadas. A gente abriu uma nova forma de convivência e hoje está sendo gravado e pretendemos todas as reuniões nossas, de lançamentos, de festividades, que sejam gravadas e disponibilizadas no YouTube. Isso faz parte do crescimento natural ou não, pela pandemia do Covid-19. Em especial, quero agradecer a equipe de apoio nossa, a Rafaela, a Marceli, o Romualdo, a equipe de vídeo que está aqui nos ajudando, e a todas as pessoas que tornaram esse evento possível. Acho que, pelo horário, são 11 horas e 16 minutos, estamos mais ou menos dando 1 hora de evento, acredito que seja suficiente, e
agradeço mais uma vez e passo a palavra aqui para o nosso mestre de cerimônia para o encerramento dos nossos trabalhos. Muito bem, mais uma vez o agradecimento a todos vocês pela presença neste evento e que a gente possa estar, a partir de hoje, nos reunindo mais vezes presencialmente, podendo conversar, pelo menos, se não ainda nos abraçar, mas aquele toque de cumprimento que representa muito para todos nós. Nós também convidamos para apreciarem o site do IHGP, ihgp.org.br, onde também essa live poderá ser acessada. Um bom final de semana, um bom dia a todos, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E nós também vamos lembrar a vocês que a rifa poderá ser comprada agora através da Rafaela. A Rafaela já está cedendo a rifa para quem quiser comprar o preço de R$50. E o livro vai ser autografado agora. Os que quiserem recolher a obra, fiquem à vontade também.